Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui nessa madrugada, amanhecer dessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, mantendo firme esse propósito de estarmos aqui anunciando a palavra de Deus de maneira criteriosa, a fim de que o corpo de Cristo seja consolidado, edificado e firmado na fé. Esse é o nosso objetivo, ao qual o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas de acordo com o dom que Ele tem nos concedido. Nós entramos hoje no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Lucas traz a narrativa da perseguição sobre a igreja. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim então a palavra de Deus. Naquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens, mulheres, para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava a Cristo. Assim que o povo ouvia a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Louvado seja Deus. Aqui a palavra trazida e narrada pelo apóstolo Lucas dá-se o início da perseguição sobre a igreja. E tudo isso foi desencadeado por um milagre, por aquele milagre que ocorreu na Porta Famosa do templo, quando Pedro e João eles estavam adentrando ali na sinagoga, no templo de Salomão, às 3 horas da tarde, para uma oração, e encontraram ali na porta um paralítico que estava suplicando ali uma esmola deles. E então Pedro usa da autoridade de Deus sobre a vida dele, Pedro e João, e afirma aquele paralítico: nós não temos o que você deseja que nós te demos. Nós não temos o ouro nem a prata, mas o que temos, isso te damos. O que temos é muito mais importante, mais especial. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O paralítico ficou curado. Pedro ergue-o pela mão, ele dá um salto, sente que seus tornozelos e astelos estão firmados, entra no templo adorando e glorificando o nome do Senhor. O povo que estava dentro do templo, todos correm para junto de Pedro, observando
e reconhecendo que aquele homem era aquele paralítico que ficava do lado de fora. Ali houve um grande alvoroço, houve um discurso, uma pregação de Pedro, de maneira objetiva, mostrando a verdade. Isso foi, como se diz, em cadeia, ocorrendo as circunstâncias, ao ponto de Pedro ser levado junto com João para ser ouvido perante o Sinédrio. Pedro afirma a verdade, continua afirmando a verdade, mostrando a eles que eles são o culpado da morte de Jesus. Eles vão ficando indignados, revoltados, querendo também matar os apóstolos. E as coisas vão acontecendo. Porque o plano de Deus estava sendo colocado em prática, em meio ao que estava para acontecer, que era a perseguição de forma insana que estava desencadeando agora, por meio de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso, que futuramente se tornaria um apóstolo, embora a igreja muito receosa, demorou para aceitar isso, demorou para acreditar que Deus viesse a ter escolhido aquele homem para ser um apóstolo. É tanto que Saulo, ao escrever todas as suas cartas, as quais nós já lemos aqui e já estudamos, ele sempre afirma que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus e o chamado de Cristo Jesus na vida dele. Ele não era apóstolo segundo os outros apóstolos. Não era porque os outros apóstolos o havia escolhido, o havia aceitado, de forma nenhuma. Era totalmente ao contrário. Mas vamos, antes de nós chegarmos à grande mudança e transformação da vida de Saulo, de um perseguidor para um apóstolo, nós temos aqui o início da perseguição. Depois de tudo que aconteceu, das repreensões, dos açoitos, das ameaças que o Sinédrio disseram aos apóstolos, a Pedro, a João, que eles se calassem, que eles não anunciassem o evangelho no nome de Jesus, mas Pedro não dá ouvido a essas autoridades e continua pregando, continua anunciando em casa, anunciando nas sinagogas o evangelho da salvação. Aí então as autoridades começam a exercer uma perseguição mais severa entre a igreja, ao ponto que a igreja ela se dispersa. No início não foram os apóstolos que foram dispersos, mas sim a própria igreja, as próprias pessoas que seguiam, que criam, que seguiam a Jesus. Então diz assim, naquele dia em diante, a partir daquele momento em diante, estabeleceu grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, naquela época, foi grandemente perseguida. E dispersas por regiões, da Judéia, de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Estevão foi o primeiro martírio. Isso trouxe uma comoção muito grande perante a igreja. Eles derramaram o coração dele diante daquela tragédia, daquela injustiça que fizeram a Estevão. Porque Estevão nem apóstolo era. Não era apóstolo. Estevão era um dos 7 que havia sido escolhido pelos apóstolos para servir. Mas Deus usava ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E Deus operava milagres, maravilhas através de Estevão. E eles pegam Estevão, levam Estevão também para ser julgado pelo Sinédrio.
E eles procuram de todos os meios encontrar ali motivos para acusá-lo e para levá-lo à morte, ao ponto de que realmente foi levado à morte Estevão, sendo o primeiro homem na era do cristianismo a ser morto por amor ao Evangelho. E eles, então, diz aqui, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, derramaram seus corações em pranto por seu martírio. A igreja sentiu aquela grande perda desse grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que estava a serviço do Evangelho, estava a serviço de Deus, do bem das pessoas. Mas aqueles que estavam cheios de malignidade, cheios de maus intenções, aqueles que eram contra verdadeiramente ao Evangelho e à salvação, eles pegaram e mataram Estevão. Mas o resultado da igreja, mediante disso, a igreja se recuou, a igreja se intimidou, teve medo? Não. A palavra diz que após eles terem pranteado, chorado, derramado os corações deles choros perante a perda do irmão Estevão, eles, enquanto isso, os que haviam sido dispersos, os que foram dispersos, porque foram obrigados a saírem e a se dispersarem, pregavam a palavra por onde quer que andasse. E entre eles estavam quem? Filipe. Filipe, que saindo para uma cidade de Samaria, ali ele anunciava a Cristo. E assim como o povo ouvia Filipe e via os sinais e maravilhas que se realizavam, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porque os espíritos imundos abandonavam aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Enquanto eles foram dispersos, o inimigo imaginou que dispersando a igreja iria calar a igreja, iria acabar com a igreja. Pelo contrário, quando a igreja foi dispersa, ela se multiplicou, porque em cada canto em que um deles foram, eles passaram a anunciar de casa em casa o Evangelho. E o exemplo veio sobre Filipe. Ele estava de casa em casa pregando o Evangelho, o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Deus confirmava ali por meio de milagres, sinais, maravilhas, e o povo dava toda a atenção ao que Filipe falava. E aquelas pessoas que eram doentes, perturbadas, de espírito imundo, eram libertos por meio de berros, e uma grande multidão de pessoas paralíticas, aleijados, eram curados. E isso trouxe alegria a toda a igreja, por ver que Deus estava operando e confirmando, através desses homens, o propósito de Deus de levar o Evangelho a toda criatura, mesmo em meio a essas perseguições severas, cruéis, que ocorreram naquela época, começando aqui por meio de Saulo, que era um perseguidor. Embora Saulo pensasse que estivesse fazendo a vontade de Deus por meio da lei, mas ele estava perseguindo era o próprio Jesus. Porque nós vamos conhecer aqui, na história aqui, narrada pelo apóstolo Lucas, no momento em que nós chegamos lá, em que ele vai se encontrar, Jesus vai se encontrar com ele na estrada de Damasco e colocar ali uma conversa franca do que realmente está acontecendo e do que vai acontecer de agora em diante na vida daquele homem. E o mais importante de tudo é que as pessoas, elas estavam sempre buscando, em meio
a essas perseguições homens e mulheres de Deus, que trouxessem a eles o resultado de Deus. Porque o papel da igreja é esse. O papel daquele que serve a Jesus, daquele que crê e que anuncia o Evangelho, é providenciar, no nome de Jesus, resultados para a vida das pessoas que estão necessitadas, que estão precisando de uma cura, de um milagre, de uma solução de um problema, de uma resposta, de uma providência dos céus. Deus está pronto. Deus está sempre pronto a trazer para a vida das pessoas o que elas precisam. Basta ela crer. Tudo é possível àquele que crê. A palavra, ela continua aqui a partir do versículo 9, trazendo um outro assunto. Mas nós vamos analisar assunto por assunto. Porque em cada um desses assuntos separados pelo apóstolo Lucas, ele traz alguma coisa de detalhe, de importância, de exemplo para a igreja. E o exemplo que ele traz aqui para a igreja é que a igreja, embora ela possa em algum momento estar de luto, devido à perda de algum irmão em Cristo Jesus, por causa do Evangelho, a igreja ela tem que continuar com o seu papel de anunciar o Evangelho, de levar às pessoas os benefícios provenientes de Deus por meio da fé, a cura, a libertação, o milagre, a pregação do Evangelho que vai gerar na vida daquele que crê a salvação, a vida eterna. Então, o papel da igreja ela tem que continuar. E a igreja ela continuou em meio à perseguição. Ela continuou exercendo a vontade de Deus e o chamado que Deus tinha para a vida de cada um daqueles homens que foram escolhidos para exatamente pregar o Evangelho. Alguns deles nem apóstolos eram, mas estavam exercendo a vontade de Deus. Por isso nós não podemos julgar aqueles que estão pregando o Evangelho. Nós não podemos acharmos que aqueles que estão pregando o Evangelho, eles estejam errados. Se eles estiverem pregando heresias, é uma questão em que eles vão ter que prestar conta a Deus. Mas se eles estão pregando a verdade de Deus, a esse evangelho que diz o apóstolo Paulo, que não pode ser pregado outro evangelho a não ser esse, porque quem pregar outro evangelho que não seja esse, está amaldiçoado. Então nós temos que pregar esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de salvação, de libertação, de vida eterna, de perdão, de restauração de vida. Não é porque venham as perseguições, porque virão as perseguições. Como já ocorre muitas vezes, em várias épocas, em muitos países, essa perseguição de maneira insana, como aconteceu na época em que César era o imperador de Roma. Eles perseguiram a igreja de maneira terrível, onde levou à morte de milhares de cristãos. Aí vem de lá para cá Satanás levantando homens cheios de malignidade, querendo parar a igreja, querendo fazer com que a igreja seja destruída, mas não existe poder na face dessa terra. Não existe homem na face dessa terra que tenha poder, que tenha autoridade de parar, de impedir o crescimento, o andamento da igreja de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou que as portas do inferno não hão de prevalecer contra essa igreja que está exercendo o seu papel, que não se intimida diante dessas perseguições, não se intimida diante dessas pessoas insânias que querem impedir de que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado, porque esse evangelho traz salvação, traz vida nova, transformação de vida, libertação, cura, milagres, só traz benefício. Então, é uma obra diabólica que está se levantando e sempre esteve se levantando contra a vontade de Deus. Que o diabo não quer ver a tua vida bem. O diabo não quer ver a tua salvação. O diabo não quer ver que você está sendo alcançado, agraciado pelas bênçãos que Deus tem.
para ser derramado sobre a tua vida, mediante a tua fé, por você crer nesse evangelho. Eles davam toda, diz aqui, absolutamente, unanimamente, toda a atenção ao que Filipe falava. Eles estavam atentos, as pessoas estavam atentas a que a Filipe anunciava o evangelho. E eles passavam a crer, de maneira em que, após eles crerem, vinham o resultado, a realização de quê? De libertações, de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilha e de transformação de vida. A igreja se multiplicava cada vez mais. Deus iria acrescentando cada vez mais aqueles que haviam de crer. Aqueles que estavam crendo eram acrescentados ao grupo desses que estavam aqui anunciando o evangelho da salvação. Então, o papel da igreja de Jesus Cristo hoje é esse. Continua sendo o mesmo. Não pode mudar de direção. A igreja não pode mudar de propósito. Não pode mudar de intenções. A igreja ela tem que permanecer no chamado dela, no desígnio que Deus deu a ela, de pôr em prática a pregação do evangelho. Jesus nos falou através da narrativa do apóstolo Marcos: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Então, é da pessoa. Se a pessoa crê, ela será salva. Se ela não crê, ela já está condenada pelo fato de não crer. Porque o apóstolo Paulo afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos dessa glória. A salvação é um ato de graça de Deus. Somos salvos mediante a graça, por meio da fé. Não são pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é algo gratuito de Deus. Deus perdoa nossos pecados, independentemente de merecimento. Até porque não há merecimento de nossa parte de sermos alcançados por esse perdão. Mas Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, confirma o que o apóstolo Paulo escreveu: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você não tem que olhar para os seus pecados. Você tem que olhar para a graça de Deus, que é maior, superior do que os seus pecados. E a graça de Deus pode te alcançar, trazendo a redenção por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é isso que nós temos que crer, que nós temos que nos apegar à promessa de Deus, à promessa de salvação. Por isso Jesus escreveu, trazendo essa narrativa, o apóstolo João, no capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós hão de encontrar nela a salvação, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar as Escrituras em busca da salvação. Obter o conhecimento de Jesus, que é o caminho que nos conduz a essa salvação. Porque Jesus foi quem deu a vida por nós. Nós temos que se importar com a nossa vida eterna, com a nossa alma. Ao colocarmos a nossa vida diante de Deus, crendo e entregando a nossa vida a Ele, aí nós temos que nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus, à disposição do Espírito Santo, para que Ele, por meio de nossas vidas, que nós passamos a ser morada dele, Ele vem através de nós levar esse evangelho àqueles que precisam, por meio de sinais, milagres, maravilhas, libertações, cura e salvação, porque cabe ao Espírito Santo confirmar essa verdade, anunciar essa verdade, de vida em vida. Cabe a nós pregarmos o evangelho, mas cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Cabe ao Espírito Santo, porque é papel do Espírito Santo nos convencer de toda a verdade. Além de nos ensinar toda a verdade, cabe a Ele a nos convencer dessa verdade. Nós apenas anunciamos a verdade, apenas transmitimos a verdade que está escrita aqui, que não pode ser acrescentado nada
além do que está escrito e nem pode ser tirado nada além daquilo que está escrito aqui. Nós temos que ser autênticos na pregação desse evangelho, porque ao pregarmos esse evangelho de maneira correta, justa, genuína, verdadeira, sem interesse próprio, mas o interesse é de que as vidas sejam salvas, de que as pessoas alcancem o perdão dos seus pecados, as pessoas alcancem, por meio da fé, a vida eterna em Cristo Jesus, porque elas passam a crer, e é tudo possível aquele que crê. Então, a partir desse momento, cada pessoa vai ter a sua vida com Deus, vai ter a sua jornada com Deus, e elas vão se firmando, de acordo com que elas vão se dedicando a esse evangelho, a esse propósito de Deus, de salvação para a humanidade. Quem crê será salvo. Tudo é possível àquele que tem fé. É um ato de fé. A graça de Deus foi derramada e agora exige que, de nossa parte, nós unimos a essa graça a fé, essa confiança. Nós não podemos ver, mas podemos crer, podemos acreditar que a veracidade dessa palavra é imutável. A palavra de Deus é imutável. As promessas de Deus são imutáveis. E a própria Escritura afirma que é impossível que Deus minta. Nós temos que ver um exemplo. A igreja teve uma perseguição, foram dispersados, choraram ali, lamentaram, derramaram seus corações em pranto pela morte de Estevão, que foi o primeiro martírio, uma morte injusta, impiedosa, de homens maus e cruéis, que acham, que pensavam que eram superiores a Deus, e ninguém é superior a Deus. Deus é único, é verdadeiro, é soberano, Criador dos céus e da terra, e Ele há de julgar a cada pessoa. Cada um de nós haveremos de estarmos, diz o apóstolo Paulo, diante do tribunal de Cristo, para receber dele, de Jesus, tudo que é de nosso merecimento. Tudo. Então, nós temos que usar dessa oportunidade, como igreja de Jesus Cristo hoje, de nos preocuparmos de levar o evangelho às pessoas, o evangelho de salvação à vida das pessoas. Não levar a nossa opinião, não levar os nossos interesses pessoais, de querer se dar bem, de usar o evangelho para se dar bem, de usar o evangelho para viver uma vida melhor. Nós temos que levar o evangelho para que as vidas das pessoas sejam salvas, para que o milagre de Deus alcance as pessoas, para que a salvação em Jesus Cristo, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, morte e ressurreição dele, as pessoas alcancem também essa convicção, essa certeza dessa salvação, mediante a graça dele, derramada nos corações da vida das pessoas, que haverão de crer, que haverão de acreditar piamente no testemunho dessa palavra. Então, a igreja, mediante ao luto e a perseguição, eles fizeram o quê? Eles continuaram pregando o evangelho. Eles continuaram ali levando o que Jesus escolheu a eles, para que eles executassem como igreja de Jesus o plano de salvação, que continua até hoje, sendo pregado e anunciado. Embora haja algumas exceções, alguns exageros, algumas pessoas que usam o nome de Deus em vão, em seu próprio interesse, alguns que tentam justificar a si próprio os seus próprios erros, as suas próprias condutas, de poder querer se beneficiar somente a si, por meio desse evangelho. Mas eles serão julgados por Deus. Não cabe a nós julgá-los. Cabe a nós entregarmos na mão de Deus e continuarmos levando piamente esse evangelho a toda criatura, de maneira correta. Quem haverá de crer, hão de crer e ser salvo. Como aqui Filipe fazia, pregava o evangelho. E as pessoas davam
toda a atenção a ele. Unanimamente, não era só um grupo de pessoas, eram todos. Tinham o mesmo propósito de dar ouvido ao que Filipe ensinava. E Deus ali então operava os milagres. E a igreja passava então a ficar grandemente alegre. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade onde Filipe estava pregando, que era a cidade de Samaria. Se lembra da cidade de Samaria? Quando se iniciou a obra de Deus por meio de Jesus Cristo naquela cidade, por meio de uma mulher que vivia uma vida em que ela se sentia rejeitada, humilhada pelas experiências negativas, frustrada, que ela vivenciou na vida dela, naquela cidade de Samaria, onde o apóstolo João traz essa narrativa no capítulo 4 do seu evangelho, e diz a palavra que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Ali foi o início da obra de Deus naquela cidade de Samaria. Aí depois da ascensão de Jesus, depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo e eles começaram a pregar a palavra de Deus, veio a perseguição, Filipe, ele foi para a cidade de Samaria. Aquela cidade em que os samaritanos haviam experimentado, visto a obra que Deus havia feito naquela mulher, conhecida como a mulher samaritana. A mulher que foi buscar água no poço, ao meio-dia, porque ela imaginava, como sempre ela fazia, que ao meio-dia ninguém estava lá no poço, porque ela se sentia envergonhada pela vida que ela vivia. Ela havia se casado 5 vezes, e esses 5 casamentos só trouxe frustração para a vida dela. Nenhum casamento deu certo na vida dela. E agora ela passava a conviver com um homem que não pertencia a ela, que não era marido dela. E isso a cidade toda sabia. A cidade conhecia a história da vida dela. Mas havia algo no coração daquela mulher que fez toda a diferença. E ela afirma isso para Jesus. Quando Jesus está conversando com ela, em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com ela, e o apóstolo João traz essa narrativa, ela chega para Jesus e diz para Jesus, quando o Messias que nós aguardamos, ele vier, ele vai nos ensinar o que nós precisamos. Aí Jesus se declara, eu sou esse Messias que fala contigo. Porque ela tinha a esperança. Ela tinha a esperança do Messias. Porque o Messias, ela tinha a certeza que ele traria com ele a verdade que eles precisavam conhecer e ouvir. E Jesus, ele quebra aquele estigma que havia de desunião, de separação entre judeus e samaritanos, por meio exatamente daquela mulher samaritana. Porque ela veio buscar água e Jesus está lá na beira do poço, sem nenhum balde, sem nenhuma corda para tirar água, porque tudo estava sendo preparado, o ambiente foi preparado, de forma que Jesus pudesse criar meio, circunstância, de transformar a vida daquela mulher, que ela viesse a ter conhecimento de quem era Jesus, e ela viesse a mudar de direção, de vida. E foi isso que aconteceu na vida dela. E depois de algum tempo, mais lá na frente, aí Deus usa quem? Filipe, para ir àquela cidade de Samaria, libertar os oprimidos, curar os doentes, os enfermos, grande número de pessoas, diz aqui a palavra, aleijados, paralíticos, foram curados. Isso trouxe uma grande alegria para a igreja. Por quê? Porque a igreja viu resultados da obra
que Deus estava realizando por meio desses homens que estavam pregando o Evangelho. A igreja, ela só vai chegar a ter essa alegria hoje se realmente a igreja, homens e mulheres de Deus, estejam pregando esse Evangelho sem nenhum interesse próprio. Mas o único objetivo é a salvação da vida das pessoas. É as pessoas serem acolhidas pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. É isso que Deus quer que aconteça na vida das pessoas. E a igreja tem que ser esse instrumento que leva a essas pessoas esses benefícios que vêm da parte de Deus, de maneira gratuita, porque está escrito, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Não é por interesse, não é colocar para as pessoas, olha, se você nos der isso, nos der aquilo, nos oferecer isso, nos oferecer essa oferta, aí Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Não é dessa maneira que ensina o Evangelho, não. O Evangelho da salvação já está dizendo, o propósito é a salvação. Jesus disse, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber, porque vosso Pai Celestial sabe de que vocês necessitam de tudo isso. E Ele providenciará. Então, nós temos que exercer a função e a missão que Deus nos deu, independentemente de estarmos pensando em algum benefício próprio, em querer se dar bem, como algumas pessoas falam, querer se dar bem, usando o nome de Deus em vão, anunciando o que não está escrito na palavra, ou de maneira incorreta a palavra, transformando, como diz o apóstolo Paulo, a verdade em mentira. Mas nós temos que pregar a verdade. Aquela mulher samaritana, ela aqui foi buscar água no poço de Jacó, e aquela mulher disse, no versículo 19 em diante, reconheceu a mulher reconheceu, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Foi a primeira percepção que ela teve da conversa que ela estava tendo com Jesus. Jesus pede água a ela para beber, ela fica admirada. Por quê? Porque ela é uma samaritana e Jesus é um judeu. E os dois, esses dois povos, essas duas etnias, elas não se comunicavam, elas não se cumprimentavam. Mas Jesus quebra esse estigma, tomando a iniciativa de conversar com ela, dizendo a ela, mulher, dá-me um pouco dessa tua água para eu beber. E ela então fica surpresa e chega para Jesus e diz, mestre, Senhor, como sendo tu judeu, está pedindo a minha água para beber? Aí Jesus então oferece a ela algo que ela não tem conhecimento. O Evangelho tem algo maravilhoso que você ainda não tem conhecimento e que você precisa conhecer. Jesus disse, olha, se você voltar a beber desta água que você veio buscar, você vai continuar a ter sede. Mas eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais terá sede. Aí então ela, na percepção dela humana, ela olha para Jesus, percebe que não há nenhum balde ao lado de Jesus, nenhuma corda. Então ela diz, mas como é que o Senhor tem água viva para me dar, se o Senhor não tem nenhum balde e nenhuma corda para tirar a água do poço? Aí Jesus diz, novamente, se você voltar a beber desta água, você voltará a ter sede. Mas a água que eu te der fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí, nesse momento, Jesus tem a atenção dela. Ela já deixa de lado a questão da inimizade, entre aspas, que havia entre samaritanos e judeus. Essa barreira étnica, essa barreira
religiosa, porque era uma barreira religiosa, porque o samaritano pensava de uma maneira que deveriam adorar a Deus de uma forma e os judeus anunciavam de outra. E então eles discordavam disso e aí se criou essa barreira e essa inimizade. Aí então ela chega a perguntar então para Jesus: Senhor, nós samaritanos dizemos que nós temos que adorar a Deus no monte, mas vós, os judeus, dizem que Deus deve ser adorado no templo. Aí Jesus chega para ela e diz: olha, mulher, vai chegar o dia, e essa é a hora, em que nem no templo e nem nos montes vocês adorarão a Deus. Porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores, os que adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus entra então na questão do problema dela. Porque agora Jesus tem toda a liberdade, toda a atenção dela. Assim como Filipe teve toda a atenção da igreja de Samaria. Mais adiante, quando a igreja foi perseguida. Aí agora Jesus tem toda a atenção dela. Aí Jesus então diz para ela: mulher, vá chamar o teu marido. Aí ela diz então, com toda a sinceridade do coração dela: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem, você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Então, a partir desse momento, ela reconhece que Jesus é um profeta. Ela diz aqui no versículo 19: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Aí ela fala sobre onde se deve ou não adorar. Onde os judeus e os samaritanos imaginam que se deve adorar a Deus. E Jesus então pronuncia para ela tudo isso que nós acabamos de lhe falar. Aí Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Versículo 26. Assegurou-lhe Jesus: eu, que falo, sou o Messias. Então, a partir daquele momento, Jesus se declara para ela o Messias. E o que acontece? Ela passa a crer que ela realmente encontrou o Messias, que ela tanto aguardava, que ensinasse a ela a verdade que ela precisava. Aí ela deixa o balde com água ali, volta para a cidade, anuncia a todo mundo na cidade que ela encontrou o Messias, porque ele falou tudo a respeito dela. E a multidão da cidade vem junto com ela, naquele horário quente, para escutar o que Jesus tem a dizer. Aí passa-se o tempo. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, vem Jesus é levado aos céus, os discípulos ficam lá 51 dias em oração, esperando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo, começam a pregar, multidões passam a crer, pessoas passam a ser curadas, libertas. E aí vem a perseguição sobre a igreja. Em meio a essa perseguição, as pessoas, a igreja que não é a praca da igreja, porque infelizmente eu não sei como uma pessoa que se diz crer no Evangelho coloca a placa da sua igreja como algo tão importante ao ponto de dizer para as pessoas que ali é o único lugar em que se possa as pessoas encontrar salvação. Não tem como admitir isso, porque placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o Evangelho da salvação. O que salva é as pessoas crerem no sacrifício de Jesus na cruz. Em vez de vocês estarem anunciando, despertando as pessoas para a igreja que eles pertencem, ao qual vocês dizem que é mais importante, deveriam estar anunciando o Evangelho da salvação. Deveriam estar anunciando o Evangelho que fortificasse, consolidasse a fé dessas pessoas. E não despertar essas pessoas pelo fato delas estarem no templo e que elas têm que permanecer. A palavra já diz isso através
do escritor de Hebreus: não abandonei as vossas congregações, como é de costume de alguns. Alguns fazem isso, mas não devem fazer. Você tem a sua igreja, você tem a sua congregação, você deve permanecer. E lá você deve conhecer o Evangelho. E deve se firmar a sua fé nesse Evangelho, para obter a graça de Deus de ser salvo. É isso que a palavra nos ensina. Nós não temos que estar colocando a placa da igreja. A minha igreja é certa. A nossa igreja ela foi fundada há mais de 100 anos. Enfim, e é a única que prega a verdade. Meu irmão, abre os teus olhos espirituais. Veja o que aconteceu com Jesus e os discípulos, quando os discípulos encontraram um grupo de pessoas orando no nome de Jesus, expulsando demônio no nome de Jesus, e não fazia parte do grupo deles. E os discípulos foram lá e repreenderam essas pessoas. E chegaram cheios de razão diante de Jesus, dizendo: olha, nós encontramos um grupo de pessoas lá que estava anunciando, falando de ti, pregando, expulsando demônio no teu nome. Nós fomos lá e repreendemos. Aí o que foi que Jesus disse para eles? Vocês não deveriam ter feito isso. Porque aqueles que comigo não ajuntam, espalham. Se eles estão ajuntando, então deixe eles pregar. Deixe eles anunciar. Se preocupem vocês fazer a sua parte. A igreja, ela tem a sua missão. Tem o seu dever de estar anunciando individualmente, cada um, de estar anunciando. E não deixar ser influenciado. Porque a igreja, ela é retrato do seu pastor. Se o pastor anuncia e combate, anunciando isso na igreja, a igreja ela vai ter esse mesmo papel, vai pensar dessa mesma maneira, vai agir dessa mesma maneira, vai rejeitar as pessoas, vai agir de maneira indiferente com as pessoas, vai achar que os outros pastores estão errados. Por quê? Porque o seu líder anuncia isso. E a igreja é retrato do seu líder. E Deus vai cobrar de maneira severa, diz aqui a palavra pelo apóstolo Paulo, aqueles que pregam o evangelho. Porque devem pregar esse evangelho da salvação, e não um outro evangelho, e não com interesse. Aqueles que Deus escolheu para estar ali, vão permanecer. O papel do líder religioso, que está pregando a palavra de Deus, é pregar a palavra genuína. É se preocupar com a vida espiritual das pessoas. É dizer a ela qual é o papel dela como igreja. De ser exemplo, de estar cuidando uma das outras, de ser instrumento de Deus para levar o evangelho, para Deus operar milagres, sinais e maravilhas por meio dessas vidas. E Deus é quem vai dar o crescimento. É Deus quem vai acrescentar os que hão de ser salvos. Não adianta você querer segurar as pessoas dentro da igreja por meio de palavras, por meio das suas palavras influenciadoras, bajuladoras. Não é desta maneira, porque elas não vão permanecer. Mas se você anunciar o evangelho simples, é o evangelho simples, mas é o evangelho de poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim afirma o apóstolo Paulo. E assim nós cremos nesse evangelho. As pessoas têm que olhar que a perseguição que ocorreu na igreja, a partir aqui do versículo, do capítulo 8, em Atos dos Apóstolos, trazido aqui a narrativa pelo apóstolo Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade do Evangelho de Lucas, e aqui ele anuncia quando começa a perseguição sobre a igreja. Mas a igreja, ela utiliza essa perseguição para expandir esse evangelho. Ela não usa essa perseguição para trazer a igreja para junto de si, para ser beneficiada, não. Pelo contrário, a igreja, ao ser desperta, ela vai exercendo o seu papel, ela vai se multiplicando. Então você não pode, por uma pessoa escolhida de Deus, sair do meio da tua igreja, deixar de ser membro na tua igreja, para ir fundar uma igreja, para ir
pregar o evangelho e você achar que essa pessoa está errada. Você não sabe do propósito de Deus. Se fosse hoje pela igreja hoje, ao olharem para o apóstolo Paulo, Paulo seria renegado do mesmo jeito que foi no passado, por essa igreja que existe hoje, que é uma igreja que se acha egocêntrica, egoísta, única de se pregar a verdade. E chega a influenciar os próprios irmãos na igreja a desfazer do que eles já ouviram da pregação do evangelho. Como você, um cristão, um filho de Deus, pode desfazer daquele que um dia pregou, orou, para que você fosse salvo? E se você está numa outra igreja, não desfaça do que Deus já fez na tua vida por meio daquelas outras pessoas. Seja uma pessoa grata a Deus. Ore por essas pessoas que um dia pagaram o preço em oração e anunciaram o evangelho. E o Espírito Santo usou esse evangelho que você ouviu para você ser essa pessoa que você é, um cristão, embora você esteja em uma outra denominação. Mas não tente agradar os teus líderes defendendo essa tese, porque aí você pode estar combatendo contra Deus, como diz aqui o apóstolo Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos. Quando o Gamaliel trouxe a defesa em favor desses apóstolos. O que esses apóstolos viessem a estar fazendo, vier da parte de Deus, de maneira nenhuma eles iriam impedir. Porque se eles lutassem contra esses apóstolos, eles estariam lutando contra Deus. E exatamente foi o que aconteceu. E eles tiveram que pagar o preço que eles pagaram. E ainda vão estar pagando por resto da eternidade. Nós, como cristãos que anunciamos o evangelho, nós temos que anunciar o evangelho sem interesse próprio. Deixa que o Espírito Santo cuide da igreja, porque é o papel dele de preparar a igreja para subir. Nós temos que estar anunciando a verdade que liberta. O Espírito Santo é que vai realizar essa forma de libertação, de transformação na vida das pessoas, e isso pode durar alguns anos, como durou na vida de Pedro. Porque mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro ainda não era convertido. Aí você quer que a pessoa, de uma hora para outra, na tua igreja, se converta. Leva tempo. Deixa a palavra agir. Ensine a palavra de maneira correta, com amor. Ensine a palavra com humildade, com simplicidade, com veracidade, sem interesse próprio, sem estar pensando no seu interesse, mas estar pensando no bem-estar daquela pessoa, daquela alma, em alcançar a salvação. Aí, se você pensar desta maneira e agir dessa maneira, essas vidas serão alcançadas e permanecerão. Se há propósito de Deus delas permanecer, permanecerão. Se Deus tirar algum do meio de vocês para pregar o evangelho em outro lugar e abrir uma outra porta para se pregar o evangelho, eles estão fazendo o quê? A vontade de Deus. Ou eles só estão fazendo a vontade de Deus se estiver no meio de vocês? Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Então toma consciência. Toma consciência, porque vocês terão que prestar conta a Deus. De vocês achar de uma maneira errada de que vocês têm domínio sobre aquilo que não pertence a vocês. Porque a igreja de Jesus não pertence a vocês. Pertence a Jesus. Porque Jesus morreu, foi por eles. E Jesus deu a vida, foi pela igreja. Jesus é quem é o cabeça da igreja. Não é o pastor, não. O pastor tem que fazer o que Jesus fez. O bom pastor é aquele que dá a vida pela igreja. Você tem que dar vida pela igreja. Muitas vezes você tem que abrir mão do que é seu para que a igreja alcance o que ela precisa. E não você se apossar de maneira incorreta, por meio de influência enganadora, as pessoas para trazer benefícios para você. Aí isso é que está errado. Mas o evangelho da salvação tem que ser pregado. Porque se você prega um outro evangelho que não seja esse, você está amaldiçoado. Segundo está escrito aqui na palavra de Deus. Não é eu que estou falando, não. É a palavra. E você vai ter que prestar conta com essa palavra. Então a igreja, quando foi perseguida, ela se espalhou. E ao se espalhar, o evangelho chegou até nós. Então deixe
que Deus faça o que ele bem entender que deve fazer. Porque se nós não pregarmos o evangelho como devemos pregar, aí Jesus diz, as pedras vão clamar. Deus pode escolher qualquer um do meio de vocês e tirar do meio de vocês para abrir uma obra, para abrir uma outra igreja. Aí você vai condenar esse ato, essa escolha de Deus, porque se existisse somente a sua igreja, como você acha que deve existir, quantas milhares de pessoas não estavam condenadas? Não tinham conhecimento do evangelho, não teria sido alcançado. Se há uma porta de uma igreja pequena ou grande, que não seja sua lá, e alguém está pregando o evangelho verdadeiro, então louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Ore por essas pessoas. Faça por onde, até muitas vezes, ajudar essas pessoas, porque elas estão fazendo exatamente o que Deus quer. Pregando o evangelho e levando a salvação àqueles que não têm. E que vocês não estão fazendo. Vocês estão se preocupando somente em seu bem-estar. Em arrecadar dinheiro para ostentar os seus bens. De uma vida de regalia. E como diz o apóstolo Paulo, de muitas vezes de orgias. Mas Deus, como diz a palavra, nada passa desapercebido diante de Deus. Então não julgue aquelas pessoas que estão pregando o evangelho fora da tua igreja. Mesmo que um dia ele já esteve na tua igreja, mas ele não está pregando. A palavra, o que diz o apóstolo Paulo? Que o evangelho tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo. Que creiam ou que deixam de crer. O evangelho tem que ser pregado por todo aquele que é a igreja de Jesus Cristo. Se ele não tem oportunidade de pregar na tua igreja, Deus vai pegar ele e levar ele para pregar em outro lugar. E você tem que honrar a vontade de Deus. Você tem que aceitar a vontade de Deus. Não é a sua, não. Não é a que está sendo colocada a todo custo na sua cabeça, não. Não é desta maneira, não. Por isso, examine. Examine as Escrituras de maneira criteriosa, para que possa você exercer a palavra de Deus. Em vez de você estar trabalhando para querer tirar o membro de uma igreja que está lá servindo a Deus, que está lá sendo coluna naquele lugar que está sendo pregada a palavra de Deus, que esteja poucas ou muitas pessoas, você não pode estar lá querendo tirar aquelas pessoas de lá para fechar aquela porta, não. Porque aí você está indo contra a vontade de Deus. Porque aquela porta foi aberta por Deus. Não foi aberta por você, nem por homem nenhum, não. Foi por Deus, assim como Deus abriu essa porta em que você pertence, em que você faz parte. Você tem que ter uma mente aberta, iluminada, esclarecida pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra, para você não ser enganado e não enganar ninguém. Enquanto que você está achando que eles estão cegos, como você afirma, que eles estão cegos guiando outros cegos, você já pensou que pode ser ao contrário? Você que está cego e guiando os cegos? Porque você está limitando o agir de Deus? Você está limitando a soberania de Deus, a escolha de Deus, achando que Deus escolhe só vocês, que vocês são os perfeitos. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando foi que Paulo passou a ser aceito pelos outros apóstolos? Porque não saiu do meio deles. Porque Paulo foi chamado por Deus, em particular, na estrada de Damasco. Só ele e Jesus. Sem testemunho nenhum, porque nem os soldados ouviram o que Jesus falou com Paulo, que era chamado Saulo. Nem os soldados que estavam ali compreenderam o que aconteceu. Paulo cai do cavalo, fica cego e ninguém entende o que aconteceu, porque a voz foi dirigida somente ao apóstolo Paulo. Quando a voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo, sem entender quem está falando com ele, pergunta: Senhor, quem és tu? Aí a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. É duro para você lutar contra quem tem poder. Então não lute contra quem tem poder, não. E Jesus tem poder. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E Jesus não vai deixar que levem a igreja dele de maneira relaxada.
Jesus não vai permitir isso. Deus não vai permitir que as pessoas fiquem zombando dele, como se ele não fosse Deus. Então tome cuidado com o que você fala, em público, em púlpito, dentro da igreja. Não queira dar a sua opinião para agradar as pessoas, não. Olhe para o Evangelho. Anuncie o Evangelho da salvação, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. Em vez de você estar querendo combater aqueles que estão anunciando o Evangelho, que não está no meio de vocês, mas estão servindo a Deus. Receberão um galardão diante de Deus. Eu conheço uma história que foi contada de um pastor que ele tinha uma grande igreja, mais de 5.000 membros. E nessa igreja, ele tinha uma membro, uma senhora, membro da igreja, humilde, simples, que só ganhava no salário mínimo. E ela dizimava fielmente, todos os meses, o dízimo dela. Mas ela não tinha condições de trazer uma oferta que o pastor queria. O pastor lançava a súplica, pedindo, insistia em as pessoas trazer ofertas, mas ela não tinha condições. Era uma viúva, tinha muita dificuldade, mas o dízimo ela era fiel. Ela trazia as ofertas de acordo com o que ela podia, mas o pastor queria que ela trouxesse uma oferta maior. E então ele dizia: o que está acontecendo com essa irmã que não traz nenhuma oferta alçada à igreja? E assim ele foi ministrando, continuando aquele trabalho naquela igreja. Aí nos conta essa história. Que aí então o pastor faleceu, morreu. E aquela irmãzinha também faleceu, morreu. E ambos foram para o céu. Ambos foram para o céu. É uma história para se refletir. Chegando diante dos céus, eles entraram numa fila para receber os seus galardões, que Deus estava distribuindo a cada um. E aí o pastor estava na fila, e lá na frente dele estava aquela viúva, que era membro da igreja dele, e ele reconhece ela. E quando chega a vez dela, ela recebe um grande galardão. Um grande galardão. Aí então, aí ele imagina, quando chegar a minha vez, eu vou receber um galardão maior do que ela. Porque eu era pastor de uma igreja de mais de 5.000 pessoas. Aí quando chega a vez dele, ele recebe um galardão menor do que ela. Aí ele vai e pergunta para Deus: mas Deus, como é que pode? Lá na terra eu era pastor de uma igreja de mais de 5.000 membros, e recebo um galardão menor do que aquela senhora lá, que era membro da minha igreja, e só dava um dízimo e uma ofertazinha. Aí Deus vai e fala para ele: você teve resultado naquela igreja de chegar a mais de 5.000 membros, devido exatamente às orações dessa viúva, dessa mulher, membro lá daquela igreja, que eu coloquei lá. Porque ela se levantava todas as madrugadas e orava por você. Orava pelo seu ministério. Orava pelo crescimento da igreja. E por isso, o galardão dela é maior. Porque ela fez muito mais por você do que você fez por ela. Então, não pense que você tem o direito de julgar as escolhas de Deus. De julgar as atitudes de Deus. Até parece que você não lê a Bíblia. Até parece que você só faz querer dizer para as pessoas: eu leio a Bíblia. Você lê a palavra de maneira criteriosa? Você gasta tempo da sua vida com o Espírito Santo para ter o discernimento verdadeiro dessa palavra? Se conhece a árvore pelo fruto. É quando nós ouvimos você falar, é que nós entendemos que você não conhece o que você deveria conhecer. E muito menos praticar o que você deveria praticar, por meio desse conhecimento dessa palavra. Porque se a igreja primitiva pensasse como você pensa, ou pensasse como os líderes religiosos hoje pensam,
o evangelho não teria chegado até nós. Porque Paulo foi rejeitado. Se fosse hoje, as pessoas diziam, não, Paulo é um pastor genérico. Como você abre a boca para querer julgar as outras pessoas? Quando você vai à farmácia comprar um medicamento, o médico que passa a receita para você, ele diz para você, olha, esse remédio aqui é original, ele é mais caro, mas esse genérico aqui é mais barato. Mas o efeito é o mesmo. Se o efeito é o mesmo, então você não pode julgar aqueles que você chama de genérico. Você está desqualificando o que Deus chamou, o que Deus escolheu. E você não tem esse direito. Porque você também é um pecador igual a qualquer um outro. E se você não crê de maneira correta nesse evangelho, nem você se salva. Nem você se salva. Então não queira dizer para as outras pessoas que estão pregando o evangelho em igrejas pequenas que elas estão erradas. Porque se reunir todas as igrejas pequenas, dá um número muito maior de pessoas do que essas igrejas grandes. E elas são mais capazes de cuidar uns dos outros, exatamente por serem igreja pequena, do que essas grandes igrejas, que acaba desprezando. Como diz aqui o apóstolo Lucas, em Atos dos Apóstolos, que estava ocorrendo na igreja primitiva. A igreja se multiplicou, os problemas se multiplicaram, as queixas vieram, porque tudo era sobrecarregado sobre os ombros dos apóstolos, e eles não tinham como dar conta, até que se fez uma reunião e escolheu as pessoas, separou as pessoas, cheio do Espírito Santo, para cuidar dos departamentos de assistência, daqueles que estavam ficando sem assistência, porque os apóstolos não tinham tempo para isso, e que os apóstolos ficassem com o total tempo da vida deles somente para a oração e para se pregar o evangelho. Se você tivesse tempo só para orar e pregar o evangelho, você não estaria falando essas bobagens, osneiras, totalmente contrárias ao ensinamento da palavra de Deus. Então, olhe para a palavra. Olhe para a palavra. Tenha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai roubar a tua consciência, nem a minha, nem a de ninguém. E você sabe muito bem quando você está errado. Porque o Espírito Santo está lá falando na tua consciência. O Espírito Santo conhece, Deus som do teu coração. O coração de cada pessoa. Então nós temos que ver que a perseguição levou a igreja a se multiplicar. Você não pode achar de que somente quem está dentro das quatro paredes onde você está é quem está salvo, não. Se você pensar dessa maneira, você está limitando o poderio de Deus, a soberania de Deus e as escolhas de Deus. E quem é você para limitar a soberania de Deus, a grandeza de Deus? Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Não somos nada. Nós temos que dar graças a Deus de Ele ter nos escolhido para nós anunciarmos esse evangelho da salvação. Porque aquele que crê vai ser salvo e nós haveremos de receber o galardão no reino do Pai. E não buscar os benefícios dessa terra. E não querer iludir as pessoas, como diz o apóstolo Paulo, por motivo de ganância, para se ostentar os seus bens. Aí você não aceita isso. Aí essa verdade você não aceita. E por você não aceitar essa verdade, aí então você vai querer combater essa verdade. De maneira, usando mentira. Transformando a verdade de Deus em mentira. Para iludir as pessoas que estão lá, te seguindo. Aí eu pergunto, o cego é os que estão lá do lado de fora? Sendo guiados e pregados verdadeiramente por homens e mulheres de Deus? Ou é você que está sendo cego e está sendo guiado por cego? Está na hora de você pensar nisso. E analisar. Porque se você estivesse olhando para dentro do Evangelho, você não estaria agindo dessa forma. Desta maneira. Você estaria se colocando aos pés de Jesus para levar o Evangelho com simplicidade, com humildade. E não com arrogância. E não com orgulho. Porque muitos que assim agem, desconsideram as outras pessoas. Nem cumprimenta as outras pessoas. E não venha dizer que é mentira, porque eu sou testemunha disso.
Eu sou testemunha pessoal nisso. E quantos outros não são também? Então, olhe para o Evangelho como é o Evangelho. Não julgue as pessoas que Deus escolheu para pregar o Evangelho, para abrir outras igrejas e pregar o Evangelho, aonde você não está indo pregar, onde você não está indo lá, que você tem medo. Vá lá nas favelas, vá lá nos bairros difíceis, que você tem medo até de andar lá com o teu carro. Vá lá para ver se você tem coragem de ir lá. E tem lá homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão lá na sua simplicidade e são respeitados pelas pessoas que estão lá. Porque está pregando o Evangelho da salvação. E as pessoas sabem que eles são homens e mulheres de bem. Mas você tem medo. Por quê? Porque você tem o que ostentar e você tem medo de ser roubado. Então você não está pregando o Evangelho para a salvação das pessoas. Você está pregando o Evangelho para se dar bem, financeiramente. E Deus cobrará de você isso um dia. Aí quem é o cego? É aqueles que estão lá pregando verdadeiramente a palavra de Deus em lugar que você não tem coragem de ir? Ou é você que está dentro de uma igreja de 4 paredes com medo de sair e pregar o Evangelho? Aí você tem que prender as pessoas, escravizar as pessoas nas suas mentes, com seus argumentos. Desperta a igreja de Jesus. Desperta para a verdade. Porque são poucos que vão entrar no céu. Porque são poucos que são capazes de negar a si mesmo para aceitar esse Evangelho. Negar a si mesmo e aceitar esse Evangelho. Deixar ser cuidado por Deus. Deixar que Deus providencie o que realmente você precisa. E não você obrigar as pessoas a dar a você. Por meio dos seus argumentos. Para que você tenha o melhor e eles não tenham. Então, é muito fácil falar. É muito fácil você abrir a boca lá perante a igreja e falar. Querer enganar as pessoas que estão lá te ouvindo. Desfazer das outras pessoas que Deus um dia usou para você ser salvo. Você deveria ser grato a Deus. Grato ao Espírito Santo por ter usado essas pessoas. Se elas cometeram erro ou não, é entre elas e Deus. O mesmo Deus que perdoou você, perdoa também essas pessoas. O mesmo Deus que mudou a tua história, pode mudar também a história dessas pessoas. Não cabe a nós julgar nenhuma dessas pessoas, porque não temos procuração de Deus para julgar ninguém. Então não utilize dessa artimanha gananciosa, fraudulenta. Não use dessa artimanha, porque Deus sonda o teu coração. E aí você está trazendo mais mal para a tua vida do que bem. Seja um homem como Estevão. Está sendo julgado injustamente, sabendo que vai morrer, mas não deixa de pregar a verdade. Não deixa de anunciar a verdade. Morreu, deu a vida pelo Evangelho, foi o primeiro martírio. Com a morte dele, houve uma grande perseguição. A igreja se espalhou, se multiplicou. O Evangelho chegou aonde ainda não havia chegado. E somos gratos a Deus pela vida e pela fidelidade dessas pessoas, que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, que está escrito aqui no Novo Testamento, nesse Evangelho de salvação. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por cada pessoa, homem ou mulher de Deus, que está pregando a palavra de Deus. Aonde começou a maior igreja do mundo? Você teria coragem de ter começado a igreja aonde o pastor doutor David Uchoa, que hoje é o nome dele, Davi Uchoa? Você teria, na época dele, se colocado no lugar dele? Porque ele começou na pior favela que existia na Coreia do Sul. Era uma favela. Ou você nunca leu um livro dele, ou você nunca leu a história dele. Leu. Eu li todos os livros dele. Todos. Todos os livros dele. Eu li a história dele. Eu falo porque eu tenho conhecimento. Ele estava numa favela.
alugou um quartozinho, onde não tinha nenhuma cadeira para se sentar. Solteiro, sozinho, rapaz, sem cadeira para sentar, sem mesa, comia com as mãos, no prato, não tinha transporte, nem uma bicicleta. Ele desejava ter pelo menos uma bicicleta para caminhar e pregar naquela favela, e não tinha. Passou 6 meses orando a Deus, pedindo a Deus uma cadeira para sentar, uma mesa para escrever, e pedindo uma bicicleta para andar, para poder pregar o Evangelho. Não pediu nada para ostentar, não pediu riqueza nenhuma, não pediu nada de valor para ele. Depois de 6 meses, ele sentado na janela, pro lado de fora daquele quartozinho, ele começou a chorar. E aí o Espírito Santo vai e pergunta para ele: por que tu está chorando? Aí ele fala: faz 6 meses que eu estou orando, pedindo ao Senhor uma mesa para sentar, uma cadeira para escrever, uma bicicleta para eu poder andar e visitar essa favela. E eu não recebi. Aí o Espírito Santo diz para ele: você especificou? A maneira que você pediu, você trouxe a especificação? A cadeira que você quer, como é que ela é? É de roda? Como é que é a mesa, a escrivania que você pediu? A bicicleta é de marcha ou não? O Espírito Santo falou tudo isso para ele. Aí ele entendeu de que as orações ela tem que ser específica. Aí ele começou a orar de maneira específica. Aí Deus deu a ele. Deu uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. E ele começou a pregar. E muitas vezes, depois de que ele casou, que ele já tinha construído a igreja, ali naquela favela, e ainda era uma favela, muitas vezes ele sozinho, ele e a mulher, ele pregava para a mulher, num dia, no culto, no outro culto, a mulher pregava para ele. Mas ele perseverou, foi perseverando. E Deus foi abençoando. E ali se transformou na maior igreja evangélica do mundo. E teve uma época que a igreja Assembleia de Deus expulsou ele do ministério. Porque ele estava construindo uma grande igreja, está lá registrado no livro dele, que eu li. Ele estava construindo uma grande igreja e estava com uma grande dívida para ser paga e não tinha dinheiro para pagar. E aí, antes dele subir no púlpito para pregar, ele estava no escritório orando. Até demorou, mais do que era costume. E a igreja já estava preocupada, porque o pastor não aparecia para pregar. E ele estava lá orando, suplicando a Deus, que Deus desse a ele uma solução. Que viesse a solucionar aquele problema financeiro daquela igreja. Aí o Espírito Santo vai e fala para ele: diga a todas as irmãs da igreja, todas as mulheres, que corte os seus cabelos e faça peruca, venda e traga o dinheiro para a igreja. Para uma igreja rígida, que era a Assembleia de Deus no passado, hoje é totalmente diferente. Mas no passado não podia cortar nem um milímetro do cabelo. Mas ele preferiu o quê? Obedecer primeiro quem? A Deus. Como a palavra diz, que o apóstolo Pedro falou aqui no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado, aqui em Atos dos Apóstolos. Importa obedecer primeiro a Deus do que às autoridades. Aí ele chega diante da igreja, prega o evangelho, na pregação dele daquela noite, e chega para a igreja e diz: olha, o Espírito Santo mandou dizer para vocês, todas as mulheres aqui, amanhã vão cortar os seus cabelos bem curtinho e fazer peruca. E vão vender e trazer o dinheiro para pagar as dívidas da igreja. E a igreja fez isso. E quando ele fez isso, o que aconteceu? A igreja que ele pertencia, que era a Assembleia de Deus, expulsou ele do ministério. Aí ele fundou a igreja do Evangelho Pleno. Aí ele fundou essa igreja do Evangelho Pleno. Aí mais adiante, a igreja que expulsou ele, o ministério que expulsou ele, se arrependeu e trouxe ele de volta. Depois do resultado. Porque ele já tinha a maior igreja do mundo. E hoje, até hoje, é a maior igreja do mundo. Então, não julgue as pessoas. Não julgue quem está pregando o evangelho, não, porque você está lutando contra Deus. Deus usa quem quer.
como Ele quer, aonde quer. E Deus usa pessoas que têm coragem de ir aonde você não vai. E você deveria estar orando por essas pessoas e até mesmo ajudando essas pessoas. Porque elas estão fazendo exatamente o que você não tem coragem de fazer. Que é muito fácil pregar dentro da igreja. Em um bairro onde você se sente seguro, confortável. Agora vá nos cantos difíceis. Vá lá nos cantos difíceis. Vá lá sozinho, sem uma escolta. Vamos ver se você tem coragem de que realmente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Bem-aventurado esses pastores, homens e mulheres de Deus, que estão nos bairros, pregando a palavra de Deus. Onde você, que se acha o perfeito, e chama eles de genérico, você não tem coragem de ir lá. Então você deveria olhar mais para a tua consciência. E olhar mais para o Evangelho. Porque você está fora do Evangelho. Agindo desta maneira. Então se conserta. Porque quem pode estar perdendo a salvação é você. Em vez de você estar ganhando. Essa é a grande verdade. A igreja primitiva cresceu porque se espalhou. Deus foi usando cada um em cada lugar em que eles iam. Então não julgue as pessoas que Deus escolhe para ir nos lugares onde você não tem coragem de ir, onde Deus não escolheu você para ir. Se Deus escolheu você para estar aí, então louve a Deus por isso. Se você está vivendo uma vida melhor do que aqueles que estão lá, pagando um preço alto nos bairros, com igrejas pequenas, e às vezes com dificuldade até de pagar a água e a luz, de se sustentar, mas Deus está dando graça a eles, e eles estão exercendo o ministério, e vão receber galardão por isso, diante de Deus, porque estão sendo fiel a Deus. Então, honre a Deus. Honre a Deus por isso. Pelo menos orando por essas pessoas. Já que você deveria ajudar e não ajuda, porque tem condições, mas só pensa em si. Só pensa no seu bem-estar. Essa é a grande verdade. Você não gosta de que nós falamos a verdade. E por isso você usa de artimanha, de argumento, para tentar denegrir ou desqualificar o que nós estamos ensinando, porque estamos ensinando a verdade. Aconteceu com o apóstolo Paulo. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não se intimidou e continuou a pregar. Até que um dia tiveram que reconhecer que ele foi chamado por Deus. Vai chegar um dia que você vai ter que reconhecer os que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho. E aí você vai se sentir envergonhado. Porque você não imagina o agir de Deus. A escolha de Deus. Jesus disse, não foi vocês que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, graças a Deus, porque o Evangelho se espalhou por meio da perseguição e chegou até nós. E esses homens não se intimidaram e pregaram o Evangelho aonde eles foram. Que o Senhor seja louvado por isso. E Deus seja louvado pela vida desses pastores que estão pregando a palavra de Deus nos bairros, nos lugares difíceis, onde são perseguidos, em muitos países são mortos, onde eles não podem usar a Bíblia abertamente, não podem pregar em praças, tem que ser às escondidas. Se forem pregos, são mortos. Aí esses pastores não têm valor? Não são servos de Deus? Aí eles são genéricos? Mas estão fazendo efeito. Muito mais do que os originais. Porque tem coragem de estarem pregando o Evangelho. Aonde você não tem coragem. Porque pregar o Evangelho sentado em uma poltrona, confortável, é muito fácil. Agora, para pregar o Evangelho, onde não tem nem poltrona para se sentar. Pense, leia a palavra, examine as Escrituras, deixa o teu orgulho de lado, deixa esse teu egoísmo de lado, deixa essa tua avareza de lado, porque isso pode pesar contra a tua salvação. E a tua salvação e a tua alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e abra os teus olhos para você entender a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, mas leia com critério, como disse Jesus lá em João 5,39.
Vamos orar ao nosso Deus. Quero aqui agradecer, em público aqui, por meio desse meio de comunicação, a graça que nos foi nos concedida pelo convite do pastor Frank. Estivemos ontem lá na igreja dele, num bairro aqui, que é considerado um bairro difícil, mas ele está lá, com uma obra de Deus abençoada. Louvado seja Deus. O pastor continue fiel. Deus está abençoando o seu trabalho. Deus está abençoando o seu trabalho ali, naquele bairro. É um homem de Deus, simples, humilde. Você percebe em conversar com ele. Não tem orgulho. Você já vê a simplicidade dele. Uma igreja abençoada. Foi uma bênção aquele culto ontem à noite. Estivemos pregando 2 vezes ontem, pela manhã e pela noite, levando a palavra de Deus ao coração daquelas pessoas. E louvamos a Deus por essas oportunidades, por essa graça que Ele nos concede, de estarmos anunciando a palavra, como nessa madrugada dessa segunda-feira. E assim como muitos outros pastores estão fazendo isso, mesmo com dificuldade, mas estão lá pelo amor às almas que estão precisando de salvação. Que Deus fortaleça esses pastores, esses homens ungidos de Deus, mulheres de Deus, verdadeiramente, que têm amor às almas perdidas. Que o Senhor multiplique a graça dele sobre essas vidas. Guarde e proteja e livre de todo mal. E o sustente de tudo aquilo que eles precisam. No nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos por essa oportunidade, por essa graça, desse dia, dessa madrugada, de estarmos aqui anunciando a tua palavra. Que o Senhor venha despertar a tua igreja. Que o Senhor venha levantar cada vez mais homens e mulheres ungidas, cheios do Espírito Santo, para levar a tua palavra nos lugares onde há necessidade, nos lugares onde não tem ninguém pregando. Levanta, meu Deus, homens e mulheres de coragem, que tenham compromisso com a missão do Senhor na vida deles. E abençoa cada um dos teus ungidos, cada um dos teus escolhidos, dando a eles entendimento da tua vontade, dando a eles, meu Deus, a capacidade de assimilar a tua palavra como ela é. No nome de Jesus. E pela tua graça, derrama o teu amor no coração dessas pessoas. Derrama a tua generosidade no coração desses teus filhos, para que o teu evangelho chegue aonde precisa ser chegado, aonde há necessidade de ser chegado, na vida e no coração daqueles que precisam de perdão, de restauração, meu Deus, que precisam de cura, de milagre. Em nome de Jesus, Pai, cria meios e circunstâncias da tua providência chegar até a vida desses lares e famílias que estão necessitadas, estão passando por lutas, dificuldades. Tem misericórdia, salva essas vidas, salva esse país, salva essa nação, Pai. Livra a tua igreja de todo o mal que há nesse mundo, no nome de Jesus. Dai a tua graça sobre a vida dessas pessoas. Dai a tua graça sobre a família dessas pessoas. Olha para a necessidade de cada um. E conforme está escrito na tua palavra, em Cristo Jesus, venha suprir cada uma das necessidades, porque o Senhor cuida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então nós não temos que nos preocupar. O Senhor há de providenciar aquilo que precisa e necessita a vida de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Livra de todas as setas malignas, de todos os dados inflamados do maligno. Livra a tua igreja das ordens de morte de Satanás ao meio-dia. Livra a tua igreja dos demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Seja repreendido todos os planos diabólicos, satânicos, dos principados, das potestades, das hostes espirituais da maldade, dos príncipes das trevas desse século. Confunda esses planos, embaraça a mente dessas pessoas, cheias de malignidade contra a tua igreja, contra o teu povo. Em nome de Jesus, salva essa nação. Livra essa nação de homens tiranos, meu Deus. Homens diabólicos, que só têm desejo de maldade contra a tua igreja. Guarda e protege os que são teus. Guarda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa Israel. Abençoa Jerusalém. Prospera Jerusalém. Prospera Israel. Livra e guarda Israel de todos esses inimigos que se levantam contra Israel. Destrói eles, confundem, embaraça todos os planos dele contra Israel, porque tu és o guarda de Israel. Cuida do que são teus, conforme a tua palavra. Nos dê uma segunda-feira guardada, protegida, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Guia os nossos passos,
por vereda de justiça, por amor do teu nome. E venha suprir a necessidade de cada pessoa, Pai, durante esse dia. Em nome de Jesus. Que a tua igreja seja abençoada, guardada e protegida. Em Cristo Jesus. Um abraço, fica com Deus, amado. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor seja contigo. O Senhor ampare a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.